Eu quero dar as boas-vindas a todas e todos a mais esse webinário do Movimento de Inovação na Educação. Esse ano de 2019, nós temos organizado 3 webinários para a gente fazer uma discussão. Cada webinário é temático, então já foi realizado o primeiro webinário que foi dedicada à discussão da inovação, como a gente se mantém inovando em contextos adversos, que muito com o objetivo de fortalecer essa agenda de inovação com as organizações que fazem parte do mapa do movimento e também com as escolas, educadores, todas as pessoas que fazem parte, né, dessa rede e que estão interessadas na construção de uma educação inovadora e transformadora para a gente ampliar esse debate ao máximo possível na sociedade. Esse segundo webinário, que é o de hoje, a gente focou muito na questão da juventude, inspirado na Conani, né? Tanto a Conani nacional quanto a Conani regional, que o Márcio, nosso mediador convidado, irá contar um pouco mais para a gente sobre essa experiência de fazer uma Conani exclusiva para discutir o protagonismo da juventude. Então, a gente fez esse esforço de dedicar esse webinário para ouvir a voz da juventude e ver a perspectiva dos jovens sobre a inovação, sobre qual escola queremos para o futuro. Então, um pouco da nossa provocação para o debate hoje. E então a gente dividiu, o meu nome é Amanda, acho que faltou dizer, eu sou gestora do Movimento de Inovação, e a gente dividiu a conversa hoje entre 2 painéis, né? Então, como eu disse, o primeiro painel, o Márcio vai apresentar a experiência da Conani do Ceará, vai contar um pouco para a gente, e ele trouxe 2 jovens convidados para poder dividir as experiências. O segundo painel será com a Vera Santana, que vai contar para a gente a experiência que ela desenvolve no bairro de Felipe Camarão, no Rio Grande do Norte, e ela também integra o nosso corpo de grupos articuladores nacionais que ajudam a manter o movimento ativo e para fortalecer a pauta da inovação. Então, eu quero passar a palavra agora para o Márcio, agradecer a todas e todos presentes e, Márcio, por favor, compartilhe um pouco da sua experiência conosco. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Amanda. Muito obrigado pelo convite para estar aí com vocês. Eu estou já nesse movimento de pesquisar, de vivenciar a educação inovadora desde 2004. E 2005 eu mudei para o Ceará, Fortaleza, e continuei lá. Eu sou carioca, né? Sou carioca, agora sou um cearoca, porque já estou lá há 15 anos. E ao longo do tempo eu vim conhecendo pessoas, né? Pessoas que individualmente ou coletivamente vêm cuidando um pouco dessa formação, não como forma, mas como uma nova maneira de ver a educação, sem ser uma educação escolarizada ao ponto de termos caixas com pedagogias ou metodologias fechadas, e principalmente sem dar voz e vez aos jovens, né? O que eu escuto muito dos jovens, o que eu venho acompanhando nos projetos é que eles sempre reclamam que não tem vez, né? Que não tem voz. Isso é absoluto, né? Então, se a gente for pesquisar isso por aí, com os jovens, eles se sentem muito à margem das decisões, à margem das propostas. Então, essa é a nossa preocupação. Então, ao longo do tempo, vim conhecendo pessoas importantes, né, nessa história, como o professor José Pacheco. O professor José Pacheco, ele, quando chegou no Brasil, né, eu conheci quando ele chegou no Brasil em 2001, e ele vinha com essa preocupação e, ao mesmo tempo, muito empolgado com a quantidade de projetos inovadores e criativos que existe no Brasil, né, que são poucos visíveis, né, estão à margem aí da mídia, de organizações da sociedade civil, de escolas que também, escolas públicas e privadas que também acreditam num caminho diferente. E o professor Pacheco, ao longo desse tempo, vem articulando vários atores, né, nessa perspectiva de integrar. Um belo dia, o professor Pacheco conhece uma pessoa chamada Sara Barroso, em um desses cursos que ele dá por aí, e que Sara Barroso é uma doutora médica,
sanitarista e que também tem muita vontade de trabalhar com educação. Bom, eu vou contar um pouco como foi isso. Ela empoderada, né, pelas palavras do Pacheco, pediu para o Pacheco mandar para ela, né, e-mail das pessoas do Ceará que ele conhecia, né, que trabalhavam com educação inovadora. E entre as listas do e-mail que ele mandou estava o meu e-mail, né? E a partir daí ela começou a juntar esse povo. Na época eram 20, 25 pessoas, acho que já tem 1 ano e meio, 2 anos atrás. E começamos a conversar, a discutir sobre educação, sobre inovação, o que é inovação, né? O que é o futuro da educação, que escola que queremos, que escola que não queremos, né? Muito empolgada pelas palavras do Pacheco. Ao longo desses encontros e conversas com esse grupo, né, a Sara, vou dizer que é a cabeça, mas ela não gosta de dizer isso, mas é a que puxa isso. Nós fomos a algumas CONANES, fomos na CONANE da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Eu já tinha ido na CONANE de São Paulo, de Brasília, e a gente, né, numa dessas CONANES lá na Paraíba, no Rio Grande do Norte, a Sônia Goulart, né, a Sônia Goulart também é uma pessoa que está aí no movimento há algum tempo, deu a ideia de vamos fazer a CONANE Ceará, então, né? E esse grupo, nós estávamos lá, o grupo olhou um para o outro e falou, vamos embora, né? O Ceará tem muitos projetos inovadores, é um celeiro de projetos diferenciados na educação, tanto na educação formal como na informal. Então, nós pegamos essa ideia e começamos a pensar a CONANE. Bom, aí esse grupo, ao longo do tempo, foi muitas discussões, muitas conversas para chegar ao nome do grupo, né? E aí passou por vários nomes, né? Aquela coisa da inventividade do cearense, muito forte, né? De nomes que caracterizavam o perfil do povo cearense. E a palavra que chegou foi inquietos. Não, ele tá fazendo... né? Alô? Amanda? Oi, Marcos. Estou te ouvindo, estou te acompanhando. Ok. Então, colocamos o nome do grupo de Educadores Inquietos. E a partir daí, da CONANE do Rio Grande do Norte, nós começamos a articular e começar a pensar o CONANE Ceará, né? Bom, eu ouvindo jovens, eu ando muito por escolas, né? O grupo que a gente tem também participa tem professor de escola pública, tem pessoas de diversas profissões. Nós, conversando com educadores, com gestores, com jovens, nós conseguimos entender que os modelos de evento, de palestras, de conferências, de seminários, são modelos muito engessados, né? Geralmente modelos já onde uma pessoa fala e a outra ouve durante horas, com pouca interação, né? Quem conhece esses eventos, quem participa desses eventos, sabe como é difícil a gente tentar participar de forma direta, né? Perguntando ou fazendo alguma fala. Geralmente é no final, muita gente para falar, pouco tempo para ser ouvido. E aí nós pensamos, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos tentar trazer os jovens como protagonistas desse evento, né? E nós saímos, então, pesquisamos, fizemos uma grande pesquisa em todo o estado, né? Lançando e-mails para identificar coletivos jovens, né? Espalhados pelo Ceará, que tem um protagonismo na forma de ensinar, de aprender, de repassar qualquer tipo de informação ou dado, né? Então, nós identificamos lá no Ceará, a partir daí, num processo que demorou alguns meses, mais de 20 coletivos jovens, né? Coletivos que tinham um foco na intervenção, né? Seja na escola ou no espaço público, coletivos que têm uma identidade muito própria e que atuam de forma a levar a informação, né, de uma maneira diferenciada, a informação e o conhecimento de maneira diferenciada. Nós identificamos vários projetos e convidamos esses projetos para fazer a CONANE Ceará. E aí ficamos, né, em contato com esse pessoal, conhecendo os projetos, alguns nós visitamos, outros não. E no meio dessa história toda, a Sônia Goulart me liga e me diz que uma pessoa do Ceará
também tinha muita vontade de levar o Conani para lá. E eu fiquei, legal, é da onde? Ele é da universidade. E aí eu fiquei com o nome dessa pessoa, chama Joemir Pinho. E quando ligo para o Joemir Pinho, sei que ele não é de Fortaleza, ele é residente em Crato, no Vale do Cariri. E a pessoa, o Joemir, ele é presidente da EPUCA, que é a Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa. Ele é o organizador da Semana Freiriana, né? A Semana Freiriana do Cariri, que já acontece já na sua sexta versão esse ano, aconteceu. Liguei para ele, foi realmente um encontro muito bacana, porque logo a gente se identificou muito com as propostas, com o que é a Semana Freiriana e o Conani. Ele realmente tinha a vontade de levar o Conani para o Ceará e para o Crato. E aí a gente levou isso a debate com o grupo Educadores Inquietos, conversamos bastante e vimos que Fortaleza, a capital, já é muito bombardeada com eventos desse tipo e eventos que não têm muito a linha da inovação, né? Fala de tecnologia, mas muito voltado para a tecnologia para o mundo de trabalho, uma coisa fora da educação humanizada que a gente pretendia fazer. Então a gente, poxa, a Semana Freiriana acontece no Crato, lá no Vale do Cariri, e poxa, qual seria a importância da gente integrar os dois encontros, né? A Semana Freiriana com a Conferência Nacional de Alternativa para a Educação, né? Na Regional Ceará. E aí foi um casamento perfeito, ele convidou a gente a fazer o evento lá, a gente achou super legal, depois de várias conversas para decidir isso, e nós levamos o Conani Ceará para dentro da programação da Semana Freiriana. E acho que foi um brinde perfeito, porque foi muito, muito, muito profundo, muito inovador também, no sentido, na forma que foi o evento. Então aconteceu, né? A Semana Freiriana foi do dia 15 ao dia 21 de setembro e a Conani aconteceu 18 e 19. Bom, aí começou todas as nossas preocupações com a questão da logística, né? Com a questão de como fazer esse evento a 800 quilômetros da capital de Fortaleza. Crato fica no sul do Ceará. E aí a gente, com os nossos contatos, as articulações que nós fizemos, nós conseguimos, né? Junto à Universidade Regional do Cariri, a URCA, a alimentação, conseguimos a hospedagem com a Universidade Federal do Ceará, no campus Cariri também, e conseguimos reunir um grupo de parceiros que apostou na ideia de levarmos esse povo para lá. E nós, durante quase 4 meses, organizamos essa ida desse povo. Foram 20 coletivos, né? Cerca de 40, 45 pessoas que saíram de Fortaleza para o Ceará, de Fortaleza para o Crato, de ônibus. Conseguimos uma parceria com o ônibus pela Casa Civil, governo do Estado. Então, sem nenhum recurso, né? Eu acho que a gente articulou bastante e conseguimos, sem nenhum recurso, só com recursos não financeiros, recursos de contato, nós conseguimos hospedagem, alimentação e o transporte desses jovens até lá. E foi um evento muito bacana. A gente Márcio, conseguiu integrar. Sim, Amanda. só fazer uma pergunta, desculpa te interromper, mas essa história que você está contando, que é super interessante. Vocês conseguiram reunir, eu queria fazer 2 perguntas. Vocês conseguiram reunir quantos jovens e qual foi a temática central da Conani? Se você puder contar para a gente um pouquinho. Sim, a temática central da Conani tem um título que agora não está aqui comigo, mas era Proseando no Cariri, né? O título do Conani era Proseando no Cariri, porque qual era o objetivo? O objetivo era conversar, integrar os projetos, trocar informações, um projeto ver o outro se apresentar. A ideia central do Conani Ceará foi o que os jovens querem, o que eles pensam, o que eles desejam, qual é o sonho que eles têm para uma nova educação, né? E aí, Amanda, durante o evento foi muito claro que inovar
não é criar uma coisa nova também, né? Inovar talvez seja também recuperar coisas que foram perdidas na educação, né? Como uma educação mais humanizada, uma educação onde se olha no olho, né? Uma educação que o contato, do abraço, do fazer juntos tem uma importância e um afeto grande dentro da transformação de cada um. Então, a gente focou muito o Conani nessa coisa de troca. Então, já começou essa troca de conversa no ônibus, né? Imagine 20 coletivos dentro de um ônibus, onde ali mesmo eles já começaram a mostrar um pouco o projeto de cada um. Então, ali eles já conseguiram uma coesão, uma unidade muito interessante dentro do ônibus. Você vê que o território virou ônibus, né? Então, tinha gente espalhado do estado do Ceará inteiro com diferentes ideias de projetos. Então, o foco mesmo foi esse, né? Prosear, né? Como essa palavra é bem característica lá no Ceará, né? Vamos prosear, que é a forma de trocar, que é a forma de aprender e ensinar juntos, né? Amanda, você cuida do meu tempo que eu estou sem relógio aqui, tá? Legal. Então, acho que você tem mais uns 3 minutos para contar um pouco mais da experiência da Conani, de como que foi ter essa voz da juventude, compartilhando todas essas experiências, em torno dessa temática central. E aí, em seguida, a gente já abre para os seus convidados ou convidadas. Tá. Uma outra característica que a gente deu para esse Conani é trazer mestres da cultura, né? O Estado do Ceará tem uma política de cultura muito interessante, que ele dá status de mestre às pessoas que têm um notório saber. Isso já é uma lei federal, mas o Ceará, antecipadamente, já criou lá localmente essa lei. E nós trouxemos mestres da cultura popular, né, do Crato. Crato é uma região riquíssima em cultura popular, em manifestações culturais, e existem os mestres, né? Então, uma das características foi, vamos trazer os mestres, que geralmente são analfabetos, né, que têm uma história de vida enorme, é uma história de vida prática muito grande, né, de resistência à cultura. Vamos trazer esses mestres para conversar com esses jovens, né, que se sentem fragilizados pelo sistema, se sentem excluídos das decisões. E foi um encontro maravilhoso. Eu acho que esse foi o ponto muito interessante do evento, que foi essa troca entre os mestres e os jovens, né? Nós levamos o mestre Aldeni, que é um mestre de 89 anos, que trabalha com a cultura do reizado, que é uma manifestação popular muito interessante. Levamos a mestre Edith do Coco, que trabalha com a dança do coco, com uma característica muito dela, né? Muito do terreiro dela. Nós levamos a terceira mestra, que é a mestra Maria da Santa, também, do coco. E esses 3 mestres conversaram com jovens, né, que estavam lá. Foi riquíssima, né? A troca de experiência. E como é interessante observar que o mestre, mesmo não tendo frequentado nenhum espaço de aprendizado formal, né, tem uma sabedoria enorme nas suas palavras, né, uma afetividade, uma proximidade muito forte. Então, em meia hora de conversa que tivemos com eles, 1 hora, as pessoas se encantaram com a forma, né? Aí, durante o debate, as pessoas falam: nossa, que escola que estudou, né? Porque um das grandes problemas da educação é que a gente está formando pessoas que não têm uma relação com o mundo, né? A relação é mais com o trabalho, com o ganhar, e não tem uma relação com o mundo. Então, que escola é essa que está formando gente aí, a tanta gente, né? As faculdades, as universidades, que não forma pessoas humanas, né? Onde está essa sabedoria? Com certeza as escolas não estão, as universidades não estão formando as pessoas como deveriam estar sendo formadas, né? Sim, não estou ouvindo, Amanda. Oi, Márcio, agora sim? Tá me Sim, ouvindo? agora. Legal. Bom, eu tenho que ver, Amanda, eu tenho que ver o seguinte, porque eu não sei se os meus convidados já entraram, porque eu disse que eu ia começar a partir das 15. Tá, Mas é a Lana e a Michelle. Não sei se você identifica elas aí. deixa eu dar uma olhada. A Lana, Lana. Lana e Michele. Michele A Soares está Michelle. aqui. Isso, ela mesma. Vamos começar pela Michele, então? A Lana eu ainda não achei. Sim. Michelle, ela representa o projeto Jovens Exploradores, que é um projeto que foi idealizado e compartilhado não só pelo professor Levi Jucá,
é um professor da escola pública, né? Ela pode falar um pouco aí, a Michele teve no Canani também, tá? Legal. Michele, poderia se apresentar e contar, dividir um pouquinho a sua experiência conosco? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Eu me chamo Michele, né? Eu faço parte do projeto Jovem Explorador e o Ecomuseu de Pacuti. E a gente iniciou o projeto em 2014. Certo? O projeto começou na Escola de Ensino Médio Menezes Pimentel. Eu estava no meu segundo ano do ensino médio. O projeto tem como objetivo, né, recriar a antiga comissão de exploração que veio para o Ceará no século XIX, que ficou conhecida como Expedição das Borboletas. Essa comissão ela buscou conhecer melhor o Ceará, né, e conhecer melhor o interior do Brasil. A gente do projeto, assim como a comissão, também se dividiu em 5 sessões, que no caso é botânica, zoológica, astronômica e geográfica, etnográfica e narrativa de viagem, e zoológica e mineralógica. E o objetivo principal era criar um museu dentro da escola, né? Mas quando teve os encontros, começamos com 20 jovens, né? Estudantes do primeiro ano e segundo ano do ensino médio, e o professor Levi Jucá e a sua esposa Maraline, que também é pedagoga. Então, de início, a gente cria o museu dentro da escola, mas a gente pensou na ideia de um museu comunitário, né? Um museu que não é limitado a só um prédio. Então, dentro da escola não seria viável. A gente começou, então, a procurar parcerias para conseguir montar o museu e construir, né? E conseguimos a nossa parceria com a UES, a Universidade Estadual do Ceará, que cedeu o espaço do campus experimental que fica em Pacuti. Então, a gente tinha um espaço e fomos atrás da estrutura. Conseguimos a estrutura com o engenheiro de Guaramiranga, Joaquim Caracas, que ele criou umas placas de plástico, né, que é para montar mesmo prédios, casas, e a gente conseguiu erguer o primeiro museu de plástico do país. Então, depois que o museu foi erguido, a gente começou com campanhas, né? Porque de início o projeto foi apoiado pelo governo federal do projeto Mais Cultura nas Escolas. Mas aí foi só o pontapé realmente, né? Depois a gente fez alguns movimentos na internet e também foi conseguindo ganhar alguns prêmios. Dentro do projeto, a gente sempre trabalhou desde a primeira reunião, né? Os alunos, nós fomos apresentados a esse novo modelo de educação, que vai além das 4 paredes da escola, da sala de aula, né? E que vai além realmente do prédio da escola. E no momento a gente ficou encantado e até com medo também, né? Porque mesmo a gente já estava acostumado com essa coisa de chegar na escola e receber tudo que o professor passa e pronto, vamos lá para a nota. Mas aí a gente foi começando, né? Trilhando aos poucos e tendo algumas reuniões e foi construindo esse modelo. Dentro do projeto a gente fez trilhas no início, já organizamos algumas exposições. A nossa primeira exposição foi no prédio da escola, né? Contando a história da escola, desde a cor da tinta até o primeiro diretor, enfim. E também mexendo com a comunidade, né? Porque a gente tem muito essa ideia de que a comunidade ela precisa viver e também participar do museu. Porque quando a gente fala da ideia de um museu ser um museu comunitário, né, o Ecomuseu, ele vai... A sede dele que está lá na UES é só para receber algumas exposições, receber algumas coisas que a gente não pode deixar pela cidade, mas o museu mesmo é a cidade, né? Então, atualmente a gente está com a exposição Pacote Ontem e Hoje, que faz meio que uma brincadeira, né? Com fotos antigas e fotos atuais de como estão alguns monumentos e como estão alguns lugares de Pacote. A gente, do lado do museu, também tem uma farmácia viva, que tem plantas nativas e que agora recebeu também um meliponário, né, com abelhas nativas, que são abelhas sem ferrões.
E a primeira equipe, a primeira grupo de alunos que entrou no projeto, que foram 20, todos esses já saíram da escola e até mesmo já saíram da cidade. Eu sou um dos exemplos. Atualmente eu faço o curso Geografia, licenciatura na Universidade Federal do Ceará, assim como muitos dos outros jovens também que saíram para fazer faculdade ou seguiram outros rumos para trabalhar. Muitos continuam com o vínculo, né? E dos problemas era como dar continuidade. Então, anualmente ou então semestralmente, dependendo da demanda, existem seleções para que mais pessoas, mais alunos da escola possam entrar e fazer parte do projeto. Atualmente são mais de 45 alunos da escola, mais de 40 alunos, né? E a gente conta com muitos amigos mesmo que ajudam e que dão essa força dentro do projeto, desde doutores formados mesmo na universidade, até mestres da cultura, que também são doutores populares, né, que compartilham com a gente esse conhecimento. Até dentro do projeto tem uma menina que também começou, que o pai dela era mateiro, e ele foi reconhecido ano passado como mestre da cultura, né? Então, esse vínculo da comunidade com o projeto e com as famílias tem fortalecido muito o projeto e também com as parcerias que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Já são 5 anos de projeto, né? Esse ano, esse mês, inclusive, o projeto fez 5 anos de existência. E nessa onda de parcerias, né, a gente viveu aí a Conani agora, e que foi também uma oportunidade única, né, participar desse evento. E eu dei essa parada no meio do semestre louco, né, para participar, que no caso foi eu e minha irmã que fazemos parte do projeto para representar, né? E a Conani foi muito importante para o momento que a gente vive hoje, porque mesmo a gente estando dentro dessa temática, né, de educação transformadora, do aluno como protagonista, eu, como estudante de licenciatura, já tenho vivido muitas realidades, mesmo até dentro de estágios, que nos fazem sentir medo, ou então que nos fazem bambear, né? Mas quando a gente chegou na Conani, que viu aquele monte de coletivos, aquele monte de professores e alunos ainda comprometidos com essa educação que está dando certo, né? E também em outros eventos que a gente participa, que conhece projetos do mundo todo, que estão comprometidos com esse modelo de educação, a gente vê que isso é muito possível, que isso é urgente para a realidade que a gente vive hoje. Porque eu acredito que o único meio de mudança que a gente tem é pela educação, assim, hoje, do jovem de periferia, né, que está aí constantemente sendo ameaçado. E na Conani, que aconteceu junto com a Semana Freiriana, foi uma combinação incrível, realmente, porque juntou, é como aquele ditado, né, juntou o útil ao agradável. Parecia que era um evento só, porque eram propostas muito que se casavam, né? E cada professor que participou, cada aluno que participou da Conani, reacendeu ainda mais essa faísca, né? Desde crianças, projetos que trabalham com crianças, até jovens, e até mesmo adultos que estão tão comprometidos dentro de escolas profissionais, desse sistema engessado, e que estão conseguindo, sim, fazer essa educação, de botar o jovem como protagonista, né? E isso é muito importante porque quando o jovem não se sente protagonista de uma escola, por exemplo, ele não se sente atraído por ela, então ele não vai querer estar lá, né? E quando ele começa a desenvolver alguma coisa, e quando ele começa a ver que tem como ele ajudar na escola, ele começa a querer estar lá e ocupar esses espaços, né? Que infelizmente hoje estão sendo muito ocupados na periferia. E quando não se investe em educação, isso fica bem complicado, né? Porque o jovem acaba se indo para outro rumo, ok? Oi, Michele. Oi.
Muito bom ouvir você falar, principalmente essa última questão que você coloca, né, sobre a questão da participação do jovem e aí o quanto que cria esse envolvimento e reconhecimento do espaço escolar, né? Então é muito esse nosso objetivo aqui de ouvir a juventude contar suas experiências para que a gente possa inspirar novas experiências e novas transformações por meio da educação. Eu não vou comentar muito para a gente conseguir seguir, porque já estamos bem atrasados no nosso horário. Eu queria te perguntar, Márcio, se já temos a outra convidada? Amanda, você está me ouvindo? Sim. Sim, eu não sei dizer se ela já entrou, mas o nome dela é Lana. Vê se aí na lista ela já entrou. Eu combinei com ela 3 horas, né? Porque ela tem aula até as 2:45. Não sei se ela conseguiu entrar. Lana. Não tem problema. A gente faz o seguinte, vamos abrir o painel da Vera e aí depois quando a Lana conseguir se reunir conosco, a gente ouve a experiência dela. Ótimo, ótimo. Bom? Vera Santana, gostaria de convidá-la para contar um pouco da experiência da Companhia Terra Mar no Rio Grande do Norte, o trabalho que ela tem desenvolvido no bairro de Felipe Camarão. Vera, você está nos ouvindo? Acho que o mestre Nico precisa abrir o microfone. Mestre Marcos, desculpa. Você está nos vendo também, você está nos ouvindo. Agora sim, Vera, estamos te ouvindo, não estamos te vendo, mas não tem problema, fica tranquila. Ninguém está conseguindo habilitar o vídeo aqui, eu tô vendo, olha, não aparece o vídeo de ninguém. Então, estamos todos iguais. Eu até desativei o meu. Fica tranquila, a gente vai te ouvir. Eu gostaria que você contasse um pouquinho a sua experiência para a gente, por favor. Então, boa tarde a todos. Não estou conseguindo, ninguém está por vídeo. Nós organizamos aqui o espaço para que todos pudessem compartilhar aqui. Nós estamos no auditório da Secretaria da Juventude, utilizando, não na Terra Mar ou em outro espaço, podia ser em outra sala que tivesse uma tecnologia disponível, mais avançada, mais articulada, né, para que a gente pudesse disponibilizar esse momento que nós acreditamos ser muito rico, para que outras pessoas também estivessem juntos presencialmente, embora aqui estivéssemos na internet, através da internet, articulados com o Ceará e outros lugares do Brasil. Mas vamos fazer do jeito que está dando para fazer, né? Falar da Associação Companhia Terra Mar falar do Conexão Felipe Camarão e integrar também, que é um projeto que acontece há 16 anos em Felipe Camarão, mas a Terra Mar foi criada antes, exatamente no momento, em 2002, em que tanto eu como o mestre Marcos, com o qual você falou há pouco tempo, Amanda, estávamos na Secretaria da Educação, Departamento de Cultura, da Secretaria da Educação do município aqui em Natal. Eu estava dirigindo na coordenação. E aí também, lá eu não consegui, naquele momento, na conjuntura ali, não estava favorável para desenvolver nenhuma ação, uma política de educação que eu acreditasse que poderia acontecer com mais velocidade, né? Mediante a necessidade da cidade, do local aqui em Natal, do Rio Grande do Norte. Bom, e aí nós resolvemos criar a Terra Mar, e a Terra Mar era para fazer consultorias em outros lugares sobre educação integral ou sobre educação mais amplo, né? E sobre afins. Mas a gente viu que não dava certo, não. E daí nós entramos... Você está me ouvindo? Estou escutando a conversa. Você está me ouvindo, Amanda?
Estou te ouvindo bem, Vera. Eu vou aproveitar então para reforçar aos demais participantes que, por favor, coloquem os seus microfones no mudo e aí a gente ativa o microfone conforme cada participante for falar. Pode ser? Então, eu vou desativar o meu Sim, microfone pois para poder a Vera continuar. Pronto. Então, e a partir daí, que eu estava falando um pouco da Terra Mar, mas em 2002 foi criada, então nós resolvemos partir para a prática, né? E aí veio a possibilidade de encontrar um lugar como reconhecido na cidade como de todas as dificuldades, ausência de políticas públicas total, Felipe Camarão. Felipe Camarão fica localizado na zona oeste de Natal, com a população de mais de 75 mil habitantes, de um lado o rio Potengi, que é o rio que banha a cidade de Natal, um cordão dunário belíssimo, que também ficou por muitos anos sendo o lixão da cidade, e essa população, percentual dessa população com todas as dificuldades, jovens, com duas escolas de ensino, aliás, com uma escola pública de ensino médio, uma escola estadual, a Fundação Bradesco, que também está dentro da comunidade, são escolas, mais algumas associações, algumas ONGs com iniciativas voltadas à criança e a jovem. Só que a demanda, a Felipe Camarão é considerada uma área de grandes dificuldades, né? A periferia. E aí a gente não vai ficar aqui discutindo o conceito de periferia, mas eu vou dar uma avançada porque a história é longa. Então, em 2002, veio no nosso imaginário a presença de um mestre de tradição, mestre Manuel Marinheiro, que residia ali em Felipe Camarão. Junto com ele, o mestre Chico de Daniel, do João Redondo, mestre Manuel Marinheiro, do Alto do Boi de Reis, e junto a ele, o mestre Cícero Rabequeira. Então, 3 patrimônios imateriais, 8 escolas públicas. Nesse período não tinha educação infantil, em 2002 era educação educação fundamental e educação de ensino médio, né? Depois, mais na frente é que entra educação infantil, mas esse era o cenário de lá. Muitas dificuldades, porque os jovens, né, os meninos que se tornavam passavam da adolescência com a idade já para entrar no ensino médio, né? Maior parte deles não conseguiam e faziam só o ensino fundamental, porque as escolas de ensino médio distante de Felipe Camarão. Então, nós fomos para lá, para Felipe Camarão, e passamos 2 anos fazendo vários diálogos na casa do mestre Manuel Marinheiro com a comunidade. Aí começava essa relação da escola, da cultura que tinha ali naquele local, né? Com o lugar e as escolas ali ao lado, não havia nenhum diálogo entre a escola e esses patrimônios imateriais. Os meninos de manhã iam para a escola, de tarde vinham dançar boi de reis, tocar rabeca, enfim, escutar as histórias do mestre Chico de Daniel, que era o João Redondo, né, uma mala cheia de gente. Não via isso. O que nós fizemos foi, mais na frente, através aí entrou uma conjuntura favorável, que era o início do governo Lula, Ministério da Cultura, Gilberto Gil, e aí as políticas de editais, e aí nós ingressamos nessa, né, o programa de patrocínio mais democrático e tal, e nós dá andamento ao fortalecimento, né, a difusão dessa cultura que Felipe Camarão era tão forte, mas que a comunidade não se apropriava dela e sequer as escolas. E aí começamos a fazer o diálogo com as escolas, né? Manuel Marinheiro começou a fazer aula de boi de reis dentro da escola, embora os meninos dançassem boi de reis, ele já dava aula de boi de reis na casa dele, e aí fomos intercambiando, integrando a escola, a comunidade, juntando todo mundo e discutindo a importância da
do que era cultura. Tinha cultura, mas a comunidade não se sentia com cultura. Então, a partir daí, criamos um jeito de fazer educação, na verdade. Não tinha nenhum livro que dissesse, tem referenciais. A gente tem referenciais porque a gente está dialogando com o contexto, conversas, rodas de círculo de cultura, sempre. Na casa do mestre Manuel Marinheiro, nas escolas, puxando as outras ONGs, poucas, mas tinha, muitas agora fecharam, mas sempre nesse diálogo com as escolas. E a primeira escola que nós começamos a dialogar foi a escola que tinha ao lado da casa do Manuel Marinheiro, a Escola Municipal Veríssimo de Melo. E foi uma confusão no primeiro momento, porque não havia... A escola é toda partida, né? E a gente entra com uma brincadeira daquela que os meninos, com a cultura, muita cor, muito lúdico, muita história, muita dança, muita alegria, né? E as crianças vão se apropriando daquela cultura e elas já estavam ali na rua dançando boniense. Mas quando mexe na escola, começa a criar uma inquietude junto com o corpo docente da escola, que acredita que tem que mudar a música do mestre Manuel Marinheiro, que está com o português errado, que ele canta errado. E ele traz 500 anos de história, de diversidade cultural. A palavra que ele fala, por exemplo, na música, olelele, olele com mé de ser, é como será. Os arte-educadores pularam em cima, vamos mudar essa letra. E ele disse, não, ninguém vai mudar nada, porque a música é essa. Então, e abria vários diálogos a partir desse fato, né? Mas aí, eu acho que, assim, é porque aqui, no momento, eu estou falando de uma coisa, mas eu estou ao meu lado, que não dá para ver, tem os meninos de Felipe Camarão, que eu chamo de menino, mas são os jovens, né? Que começaram a participar dessas brincadeiras, né? Com 10 anos de idade, né? Ou menos, eu estou aqui chutando. Nós estamos também aqui com uma das escolas de Felipe Camarão, a coordenadora pedagógica de uma das escolas de Felipe Camarão, que acompanhou todo esse processo, que não foi essa primeira escola, mas que outra escola que abrigou, que abriu as portas para que nós fizéssemos o quê? A difusão, a apropriação dessa cultura desse lugar, através de oficina de Boi de Reis, de João Redondo, luteria de rabeca, fazer o instrumento musical, tocar o instrumento rabeca, flauta, percussão, tudo a partir da cultura de tradição oral daquela comunidade. Então, era assim, era uma coisa que eu me lembro aqui da música do Chico César, da cigana analfabeta, lendo a mão do Paulo Freire, porque era assim, a escola, digamos assim, eu vou comparar como Paulo Freire, né? E a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire, era Manuel Marinheiro, porque ele também viu Márcio. Ele não sabia ler a palavra escrita, mas ele sabia ler o mundo. Eu costumo copiar o escritor que diz assim, foi lá em Felipe Camarão que eu me alfabetizei. Ele diz isso a respeito de um país da África. E eu digo aqui, eu me alfabetizei mesmo, foi em Felipe Camarão, com a cultura de tradição oral, com a cultura que forma a história do Brasil, da diversidade, de todas as coisas boas e ricas que faz a história do povo potiguar. Aliás, Felipe Camarão, quer dizer, é um índio que... Não, mas eu nem vou contar a história, porque já tem gente entrando aqui. Mas Felipe Camarão é Poti, o nome dele. E a gente, nós, norte rio-grandenses, somos potiguares por causa de Felipe Camarão. E a primeira escola que abriu as portas, sem ser essa que nos botou para fora, mas nós entramos e fomos persistentes. E somos persistentes até hoje, porque a escola ela tem um movimento muito
intro, né? Ela é antropofágica, ela é devoradora, porque o cotidiano, aqueles meninos e meninas que estão chegando ali das suas casas, entram na escola, encontram o corpo de professores totalmente, a maior parte que não é daquele lugar, que não é daquela cultura. Então, a diversidade cultural ali é abrangente, é forte, é firme, mas ela é antropofágica porque até encontrar um sentido para juntar todos os sentidos e fazer aquilo que é a educação, a vida emergir, é o desafio. A Clara Camarão, essa escola que a gente entrou e que lá a gente fez essas oficinas. O primeiro foi em 2003. Essas oficinas se iniciaram todas lá no sábado. Nessa época não tinha mais cultura nem mais educação, mas a gente estava lá enquanto projeto, porque tínhamos criado um projeto, né, depois de 2 anos de diálogo com o Manuel Maria na casa dele, juntando a comunidade toda, as tardes culturais e dançando boi de reis, etc. e tal. A gente organizou com as políticas de editais, com o Brasil que se abria naquele processo, eu acho que vocês entenderam. Mas, exatamente aí, na Clara Camarão, já com recursos, nós já estávamos com uma maneira de fazer que articulava de dentro para fora, de fora para dentro. Daí veio o edital dos pontos de cultura e disse: vocês precisam de um lugar para botar todos os equipamentos que o ponto de cultura vai trazer um recurso e vocês vão precisar estar discutindo mídia livre, tudo isso, de tecnologia. E aí a gente teve que alugar um espaço. E aí a gente arranjou um galpão, porque a escola não tinha espaço para criar uma sala específica para isso. Nenhuma das escolas ali. São escolas pequenas, eu já disse, 75 mil habitantes, 8 escolas, evidentemente, e ainda mais fechou uma há 2 anos atrás, ou 3 mais ou menos, aí quer dizer, não dá, né? Então a gente criou esse galpão, que está até hoje, mas é um galpão que a gente chama de Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão, que é como você imagine uma aranha cheia de pernas. Então, é assim, é tudo ligado, conectado com todas as escolas, com todos os movimentos, com os becos, com as vielas. Esse é o projeto Conexão. Não tem uma coisa assim, ali, nós vamos trabalhar com como a criança, oferecer as oficinas dentro da escola. Não. A gente tem o entendimento que essa criança, esse jovem que está ali naquele local, ele é do local e ele está livre. Agora, como é que nós vamos integrar, juntar eles para discutir, e aí oferecendo essa possibilidade que nos chegou lá através das políticas públicas e que começa a chegar nesse contexto todo, e aí foi mamão com açúcar, juntar a fome com vontade de comer. Como eu falei dos pontos de cultura, que nós aí que difundiu mais, porque tínhamos tecnologia. E aí também dialogando com a comunidade, muitos, chamando todos para conversarem, para participarem das ações, fazendo formação para professores, que a gente chama de vamos usar aquilo que Paulo Freire nos deu aí, o nome Círculo de Cultura, juntar as pessoas e discutir a vida. E isso a gente chama de educação. E aí, a partir de quê? Do referencial cultural. E é muito engraçado porque, eu acho que eu falei muito, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque é muita coisa, os meninos estão aqui, nós estamos também com os meninos, que eu chamo meninos e meninas, da Secretaria da Juventude, que estão aqui também, tudo jovem, pensando a possibilidade de mudar os lugares, fazendo projetos também aqui articulados, a Felipe Camarão, as comunidades, as quebradas daqui de Natal e do Rio Grande do Norte. Estão aqui ao meu lado e eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes de estar com eles, porque eles estão também cheios de desejo de integrar esse Estado e juntar essa meninada toda, essa rapaziada toda para pensar a vida, né? Que já estão, né? Mas enquanto política pública, porque eles entraram na Secretaria da Juventude do Rio Grande do Norte. Então, aqui do nosso lado. Mas eu falei tanto, saí da escola e não sei mais. Me perdi, é muita coisa, me perdi. Mas é sempre muito maravilhoso ouvir você falar, Vera, porque é uma história longa, né, de muitos acontecimentos, muitas coisas importantes que foram fomentadas ao longo desse percurso, né?
Eu não vou fazer comentários, embora eu gostaria, porque eu vou deixar para o público. Então, como a gente tem um tempo restrito, eu vou te sugerir de abrir para os jovens que estão aí ao seu lado, que a gente não consegue ver, mas que a gente vai poder ouvir, que eles possam contar um pouquinho em cima dessa perspectiva que você já abriu para a gente, contar um pouco mais dessa história, para a gente ouvi-los, né? E aí a gente poderia até, de repente, umas 3h30, ouvindo o relato dos jovens, ou 3h20, mais ou menos, e a gente abre para a participação do público, para fazer colocações, tirar dúvidas, tanto contigo, quanto com o Márcio, quanto com os jovens que estão participando. Pode ser? Pode ser, né? Então, boa tarde, né? Eu sou o Fabrício, eu tenho hoje 27. Considero-me como um fim da trajetória da juventude. Mas, assim, as oportunidades que eu tive, as principais vieram dessa transição, né? E, assim, no Conexão, hoje eu estou cursando Pedagogia e Educação do Campo, pela UFPB. Porém, assim, os meus pés, a minha raiz, né? Toda aqui em Natal, a história de luta junto com a tradição, a educação daqui, assim, a história que eu tenho para assim, compartilhar a respeito de como se fazer um trabalho onde a juventude possa participar, né? Possa ter uma mediação dentro das escolas, é essa de oportunizar, primeiramente, dar um reconhecimento à sua história, à sua tradição, à sua história, porque quando a gente não se reconhece, realmente a gente torna-se um elemento em um contexto onde você não percebe o seu potencial. Você não consegue enxergar o quanto é rico o seu contexto e acaba silenciado em dados momentos onde você vai tentar dialogar com outros espaços, onde existem outras culturas que se interpretam como melhores. E, assim, quando a gente passa dentro da comunidade a entender o nosso papel social ali, que a gente pode ter uma participação, ter uma voz dentro por exemplo, projetos como Conexão Felipe Camarão, como outras ONGs que se articularam, e as escolas, um aluno de uma escola que ele sabe que a sua voz tem que ser ouvida, ele com certeza vai começar a atuar, mesmo que assim, no exemplo de uma criança, né? Como ela estaria participando do planejamento pedagógico de uma escola? Quando você se coloca, professora, eu quero isso, gente, olha que legal, precisamos disso aqui na nossa escola, com certeza o olhar de uma escola comprometida vai ser transformado, né? E, assim, quanto mais pessoas, mais crianças, mais tornam-se seres críticos, né? Por meio do acesso à cultura, à educação. Aí a gente tem a base de Paulo Freire, que vem na prática, né, para a gente. Que é você olhar para o seu contexto, ver que aquilo ali é educativo, ver que aquele tambor ele tem uma força, ver que a sua capoeira, ver que o seu boi de reis, a sua história, a sua cultura tem uma força, ela te dá uma autoestima poderosa, né? Assim, e você cria laços dentro da comunidade que você pode construir mais coisas, por exemplo, os conselhos comunitários, a gente começa a ter voz dentro desses espaços. Eu creio que o senso crítico tem que ser sempre emergido, né, dentro dos espaços das escolas, para que os jovens possam ter esse potencial, não é nem resgatado, é que possa emergir mesmo, porque todo mundo tem força de dizer o que quer dentro de uma escola, dizer que está errado, por exemplo, quando, digamos, não tem uma biblioteca, ou não tem um espaço onde a gente possa se reunir, ou brincar, ou ser felizes, né, dentro de uma escola. E, assim, como essa voz vai ser ouvida, aí é o papel da mediação pedagógica, né? Que a escola começa a ter esse olhar e nós, quanto jovens, vamos nos unindo a isso e criando força para isso aí. Abner, então, Abner, era bom você... Porque aqui a gente está subvertendo a ordem, né? Porque está todo mundo assim com vontade de dizer alguma coisa.
Vou passar aqui para a Abner, eu também sou uma mediadora, né, nessa história, ou Amanda, passar aqui para a Abner, depois a gente volta e você controla aí o tempo, né? Por favor, Vera, estou aqui só facilitando. Obrigada. Tá. Então, Na verdade, falar depois de Fabrício é até complicado, já que ele estuda... quem é você? Se apresenta. Fabrício, calma. Hoje eu sou assim, viu, mulher? Eu sou Abner, tenho 25 anos, cheguei no Conexão com 10, já vai alguns anos, 15 para ser mais exato. Sou jornalista e músico hoje e continuo colaborando com as ações do projeto. Falar depois de Fabrício é até complicado, porque ele estuda educação mais a fundo do que eu, então acaba que a fala dele contempla quase tudo. Eu não sei, também poder aproveitar e passar logo porque eu já me senti bastante contemplado com a fala de Fabrício. Então, eu acho até melhor... Mas fale sobre o seu lugar, sobre o seu lugar. Inclusive, é uma das coisas que a oportunidade dá é de você hoje, por exemplo, é um músico que atua na cidade resgatando, emergindo nessas tradições que você está indo. Como músico, né? Porque a música acaba é um instrumento principal de educação dentro do Conexão. As pessoas até confundem, acham que Conexão se trata de uma escola de música. E não, a música é um elemento para fomentar a educação. O que é o Conexão? Você quer falar? Não, quero perguntar você. Então você fala. Na verdade, é até complicado conceituar o que é o projeto de um caldeirão tão diverso. É até complicado conceituá-lo. E, em resumo, que é muito difícil resumir, basicamente é a briga para que a escola ela consiga entender o lugar onde ela está inserida. O diálogo com o entorno dela que é o mais complicado. E é uma briga nossa até hoje. Porque muitas vezes ela cai de paraquedas. Como o Vera comentou no início, quando o mestre entra na escola e a escola enxerga aquilo como algo que está errado. Então, ela não consegue entender que aquilo faz parte de uma cultura local. Né? Eu sempre gosto de falar de cultura no seu sentido, no seu conceito mais amplo. Eu gosto sempre de falar no plural, de culturas. Existe a cultura da casa, a cultura entre os amigos, a cultura da escola, a cultura do bairro, a cultura da cidade, do estado, da região, do país. E a cultura universal, global, que aí a gente já vai entrar em questões que Milton Santos falaria e a história fica muito longa. Mas eu acho que a maior briga nossa é como a gente consegue fazer com que a escola consiga entender. Porque eu sempre digo que nós, enquanto ONGs, eu sempre penso que a gente vai chegar no ponto ideal de como a educação vai estar caminhando quando a gente não precisar mais existir. Quando a ONG não precisar mais existir, é o momento que a gente chegou no ponto ideal. Porque o que a gente faz é algo que deveria estar dentro do próprio currículo tradicional, assim, usando o formal, digamos assim. Acho que enquanto a gente continuar sendo visto como educação informal ou não formal, a gente passar desse estágio, acho que é quando a gente vai ter atingido o objetivo. Né? No momento em que os muros forem só físicos, mas não... como é que eu poderia dizer a palavra, Fabrício? Entre o muro, entre a comunidade, a escola e a comunidade, for só aquele muro físico, não necessariamente que ele vá realmente separar as duas coisas. Que haja uma integração. Isso, que seja uma integração verdadeira. Eu acho que o Fabrício já falou bastante, não sei se ele vai querer falar mais alguma coisa. Eu só complemento a fala dizendo assim, que é uma troca. As escolas têm profissionais que estão muito ligados atualmente na importância do território também. E a gente que, por exemplo, nós que crescemos nesse contexto, tivemos a oportunidade, porque não foi todo o povo brasileiro que teve a oportunidade de acesso à cultura, que as comunidades elas têm seus contextos, mas o acesso à cultura nem sempre chega a todos, infelizmente, que a gente possa sistematizar esses conhecimentos e nunca soltar as mãos das escolas. Sim. Por exemplo, que a gente possa dar esse retorno, porque é uma troca. As escolas, elas precisam de nós tanto quanto nós delas.
E as portas, os muros só vão existir se a gente largar as escolas também. Se a gente for viver a nossa vida achando que, daqui para frente sou eu vou deixar de imaginar que tem mais crianças, que tem mais escolas, que tem mais educadores que precisam saber que aquele contexto existe, e a gente nunca mais vai conseguir construir. A gente viveu e deixou para lá. Então, é uma troca. As escolas, elas hoje em dia já entendem no contexto o potencial, e a gente tem aqui o exemplo da professora, que ela trabalha com essa vontade, esse desejo de que a escola e a escola fora e dentro do território, né, das escolas se conversem, mas a gente tem um contexto geral que é de não dar as mãos, não soltar as mãos, na verdade, que é a importância de não soltar as mãos. Porque quando muda uma gestão, quando muda um governo, a gente sabe a dificuldade que é, se a gente for falar aqui, né? Mas é não soltar as mãos. Eles sabem, a escola sabe a importância disso. A gente não pode deixar de... Ediele, licença, pode? Ediele é coordenadora pedagógica de uma das escolas de Camarão. Aí a gente disse para ela assim, como construir projetos político-pedagógicos dando voz e vez ao jovem, né? Aí ela olhou, ela disse, eu posso falar alguma coisa? Eu disse, pode, não tem muito tempo, mas pode. Fala, Edie. Então, boa tarde. Como a Vera já falou, me chamo Ediele. E, assim, estou coordenadora na Escola Clara Camarão, a qual é uma das... que tem um público, né, desse projeto que é tão abrangente a todos e tão valorizado, né, na comunidade e que valoriza a própria comunidade. A questão do projeto do político pedagógico da escola, nós estamos vivendo agora. Nós estamos tendo uma revisão do projeto e o tema do projeto é exatamente esse, a valorização a cultura potiguar. E dentro dessa cultura potiguar está a cultura do nosso bairro. E por que está tão entranhado em nossa escola essa questão da valorização do lugar, da cultura daqueles que vivem ali, e não a cultura elitizada, valorização de outras regiões ou de outras culturas. Justamente por conta dessa forte conexão dentro da escola, que já vem desde a fundação da escola, e os meninos, eles têm ali a autovalorização, de que a minha cultura é tão importante quanto a do outro. Então, eles se sentem valorizados. A criança, quando nós trabalhamos em uma periferia, muitos moram ali, e quando o aluno ele se sente valorizado dentro da escola, ele sente que onde ele mora é rico, tem valores ricos, ele não está ali em outros caminhos, que é da criminalidade, que está ao lado da escola, está dentro do bairro. Então, a questão do projeto estamos vivendo atualmente. Todo o Rio Grande do Norte está revisando seus projetos políticos pedagógicos, e a nossa escola está entranhada, né, com a questão da cultura. Caminha uma ao lado da outra. Sabemos que, infelizmente, nem todas as escolas são assim. Mas, na Escola Clara Camarão, nós estamos um passo à frente. E essa é a meta, né? Integrar. A gente teve um período que a gente resolveu que juntar toda a comunidade não só bastava, que a gente precisava criar um fato que desse voz para Felipe Camarão junto à cidade. Porque, como a gente sabe que os professores, eu sempre digo assim, coitados professores, terem que carregar nas costas o peso da educação todinha de uma criança e de um jovem. Não, a educação, a gente sabe que é muito mais. A educação é o lugar, é a cidade. E essa interação da comunidade com a cidade, como é que a cidade hoje vê Felipe Camarão? A partir era porque ele só saía nas páginas policiais, só saía nas páginas policiais. A gente também juntou, porque o fato de trabalhar, de integrar a comunidade é fundamental para criar um fato, e foi aí que a
nessas conversas, nesses círculos de cultura, nessas rodas de prosa, onde juntava todas as escolas, todas as organizações, familiares, porque a gente também criou dinâmicas, um polo de moda, que aí vinha a mãe, o pai, o avô, a tia que sabia fazer crochê, mas não conseguia ver, por exemplo, a beleza do Rio Potengi e botar no bordado que ela fazia. Ela bordava outra coisa, isso que a Adélia acabou de dizer, da valorização da cultura, do espaço, daquilo que é. Então, nós juntamos, e estamos juntando até hoje, num vai e vem, sabe, que não termina, é interminável, essas culturas e essas pessoas com suas culturas, e a partir daí, integrando esses diálogos junto às escolas, juntar professor e aluno, né, que a gente chama professor e aluno, juntar todo mundo e discutir que educação é essa, o que é que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo aqui, juntar a festa junina, por exemplo, que é uma das culturas mais fortes que tem aqui, né? Então, está ali presente toda a família. Oh, que oportunidade rica para a gente dialogar, abrir vários diálogos no processo todo da construção daquela festa. Então, a gente fica pensando o tempo todo nos processos, como é que a gente faz, entendeu? Como é que a gente vai juntando e vai criando, né, essas dinâmicas para que esse jeito, eu digo nem dinâmica, nem metodologia, eu digo jeito de juntar pessoas e ver o que interessa a elas. No caso, estão os jovens lá, que só vão fazer bobagem se não tiver possibilidade nenhuma de prazer, de desejo, de tesão. E isso eles encontram. A gente encontrou ali o celeiro, quer dizer, uma possibilidade enorme através dessas culturas patrimoniais, e esses meninos se apropriaram dessas culturas e cresceram, meninos e meninas, e hoje, né, estão aí, mas ainda tem muita coisa para fazer. E foi criado nessas reuniões, nesses círculos, a rede de educadores de Felipe Camarão, que aí junta tudo, educadores e educadoras, que é da escola, sem ser da escola, Dona Maria, que tem ela criou uma forma de ajudar a comunidade ali, juntando livros, por aí vai. Está ouvindo? Se apareceu aí, eu estou achando que já terminou, né? Porque tem uma moça aqui, que é Patrícia Santiago, que está aqui do meu lado, ela queria dar um alô. O que você acha da gente conversar com a Patrícia, conversando com o público também? A gente abre um pouquinho para o público, depois a gente volta na Patrícia, e a Alana também, que está participando do lado do Márcio, também já está lá. Mas acho que seria bacana, porque agora a Silvia fez um comentário da gente... Silvia, você gostaria de começar participando, Silvia Cardoso, aqui conosco, colocar alguma questão? E queria dizer também que os participantes que queiram se colocar, podem colocar no bate-papo o nome, instituição, que queiram fazer uma fala, que queiram contribuir com o debate. Por favor, é só se inscrever aqui no bate-papo, que eu vou avisando ao Márcio e vou avisando a Vera, para que a gente possa direcionar as questões aí entre um e outro. Então, de repente, a gente fala com essa pessoa, a Patrícia, né, Vera? Então, vamos falar com a Patrícia, a Patrícia conversar um pouquinho com a gente, enquanto as pessoas vão colocando aqui no bate-papo quem que quer compartilhar conosco também. Por favor, Patrícia. Patrícia está só em Felipe Camarão. Patrícia está no Rio Grande do Norte, né? Rapidinho aqui a contribuição. Como a Vera já apresentou, eu sou Patrícia, faço parte aqui da Subsecretaria de Juventude do Estado, e eu fico aqui muito impressionada, né, ouvindo os depoimentos, ouvindo as experiências, porque falar de educação é falar dessa educação que a gente fala, né, como a Vera falou muito aqui de Paulo Freire, falar de educação, dessa perspectiva emancipacionista, é falar de transformação de vidas, né, falar de, enfim, de mudança de vida. E ouvindo aqui o relato dos meninos, né, tanto de Fabrício quanto de Abner, né, contando suas experiências, né, no projeto Conexão Felipe Camarão, a gente fica muito admirado, né? A gente fica muito, como é que eu posso dizer, apaixonado de ouvir as histórias, né? Porque fica aquela sementinha de esperança de que ideias como essa, né? De que projetos como esse podem sim, de fato, mudar e transformar a vida das pessoas.
E a partir do momento que isso entra em contato, né, com o Estado, o Estado, né, busca olhar experiências como essa com mais carinho, com mais atenção, coisas como essas podem ser potencializadas e precisam ser potencializadas e precisam ser ampliadas, né, para que mais pessoas como o Fabrício, para que mais pessoas como o Abner, jovens, né, possam ter aí oportunidades de poder construir uma nova história de vida, de poder ter perspectiva de vida diferente daquela dos outros jovens que estão no mesmo lugar em que eles estão, né? E aí, nós da Subsecretaria de Juventude temos buscado trabalhar muito nessa perspectiva, né? Desde o começo do ano, desde que assumimos a gestão no governo da professora Fátima, a gente tem buscado colher experiências, tem buscado ouvir as experiências dos mais variados segmentos de juventude que tem no estado do Rio Grande do Norte. Trabalhamos desde o começo do ano com a ideia de construção do Conselho Estadual de Juventude, que está funcionando, né? A partir dessa iniciativa que a gente tomou de construir, né? De colocar para funcionar o Conselho Estadual de Juventude. Nessa semana que passou agora, de 15 a 22 de setembro, a gente realizou a segunda Semana Estadual de Juventude, que viajou mais de 9 municípios do estado, conhecendo novas experiências, novos projetos como esse que Vera relatou aqui do Conexão Felipe Camarão, né? O interior do estado está lotado de jovens em potencial, construindo ideias como essa que Vera apresentou aqui, né? E, enfim, a gente tem rodado o estado, né, dentro da nossa possibilidade, dentro das nossas capacidades, buscando dialogar cada vez mais com quem está lá na ponta, com quem está lá no dia a dia, na vivência, construindo esse tipo de coisa, né, construindo esse tipo de ideia e transformando a vida da juventude potiguar. Eu acho que é mais ou menos isso a minha contribuição. Foi lindo, né, a Patrícia, essa jovem brilhante aqui também. Linda, a gente vai aprendendo. E aí, tem mais gente querendo falar aqui, mas vamos botar o barco a rodar. Isso. Alguém gostaria dos participantes de se colocar, fazer uma questão? Podem se inscrever, me avisar aqui, tanto pelo chat ou abrir o microfone e fazer uma colocação. Pode ser para a Vera, para algum convidado que a Vera trouxe, pode ser para o Márcio. Alguém gostaria de contribuir com o debate? Amanda, eu acho que a Alana já está aí pronta para falar. A Alana já está pronta, né? Isso. Então, tá bom, Márcio. Eu só vou abrir para o Denis fazer uma colocação e na sequência a gente entra com a Alana, então. Pode ser? Pode ser. Denis, você quer contribuir conosco? Oi, estão me ouvindo? Sim. Só ia mandar um abraço aí para vocês, só para a Vera, para o Márcio, para todo mundo. Só isso. Vamos ouvir a Alana. Maravilha. Obrigado, Denis. Um abraço. Abração. Vamos ouvir a Alana? Oi, Márcio, podemos falar com a Alana? Ela tá aí já? Ela falou que não está ouvindo. Acho que está dizendo aqui que no WhatsApp que não está ouvindo. Que não está ouvindo. Pode ser alguma questão lá da conexão dela, né? Bom, se possível, ver se ela consegue trocar de máquina. Às vezes é alguma coisa. Bom, ela falou que estava ouvindo, estava acompanhando, mas agora não está ouvindo. Não está conseguindo ouvir. Isso. Pode ser alguma coisa da conexão dela. Então, vamos esperar estabilizar um pouquinho mais para ela. Quando ela conseguir ouvir de novo, a gente coloca ela aqui no bate-papo. Ela está dizendo que está ouvindo, então ela tem que falar. Ela Fala, Lana. Tem que soltar o microfone e falar. Abre o microfone, Lana. Ela está dizendo aqui que não está conseguindo falar pelo WhatsApp. Oi, estamos te ouvindo, Lana. Ah, deu certo, então. Maravilha. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, eu cheguei agora no meio da conversa, estava na aula, desculpem, mas estava com os meninos, na verdade, na Maloca. Eu estou aqui como arte educadora, facilitadora da Maloca, né? A Escola Livre das Artes. E aí, como eu peguei a conversa no meio do caminho, eu vou falar da Maloca, é isso?
Alana, você pode falar um pouquinho da sua experiência na Escola Livre de Cultura, o projeto Período Pedagógico que você construiu junto com os educadores Sim. e um pouco da experiência do Conani. Pronto. Então, como o Márcio falou, né, a gente tem um projeto aqui que é a Escola Livre das Artes, Maloca das Artes, onde a gente oferece vários cursos, várias atividades de arte, e é teatro, hip hop, ritmos, capoeira, grafite e violão, música, temos a banda da Maloca. E aí, assim, a Maloca dos Brilhantes já existe há 12 anos e a gente está com um ano de projeto como escola livre. E a gente teve um marco, assim, a gente conversa que é um marco, né, muito importante, que foi a nossa criação do PPP, que a gente construiu em comunidade mesmo, ouvindo os pais, ouvindo alunos, sabendo das necessidades da escola, como que está funcionando, o que é que eles estão gostando, e das necessidades de nós enquanto orientadores e coordenação. A gente tem reuniões pedagógicas mensais com o coordenador pedagógico, e aí a gente construiu, num período acho que de uns 3, 4 meses, o nosso PPP, e muito coletivamente, muito positivamente também, porque foi de acordo com as nossas necessidades, como eu disse. A Maloca é um lugar aqui em Pacajus, um espaço de resistência artística, porque é uma cidade que não tem investimento, né, para a cultura, eu acho que como algumas cidades do interior do Ceará, eu acho que do Brasil também é uma realidade. E aí a Maloca é um espaço de resistência para esses artistas estarem produzindo e mostrando sua arte aqui na cidade. E aí, esse ano a gente foi convidado para participar da Conani. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. E aí, esse ano a gente foi convidado para participar da Conani, né, que foi a primeira do Ceará. E foi uma experiência incrível. Assim, eu falo que eu conheci a Maloca como estudante, né, no ensino médio, e hoje eu volto para a Maloca como facilitadora de teatro. Me formei em licenciatura em teatro, e aí a gente hoje vê a Maloca por esse outro viés tem um caráter muito afetivo para mim. E aí apresentar a Maloca na Conani foi incrível, porque a Conani é um espaço de compartilhamento de ideias, né? E onde a gente teve vários espaços dividindo experiências e fortalecendo sua própria história, subvertendo um sistema educacional falido, né, por uma perspectiva de novas ideias para a educação. E a gente viu assim, ideias incríveis de como a gente pode melhorar o ensino-aprendizagem de alunos e jovens de todas as idades, fugindo um pouco desse encarceramento, assim, né, da escola regular. Eu hoje estou na escola livre, mas também estou numa escola regular de ensino médio daqui da cidade, uma escola estadual, e aí eu vejo como a educação tem essa linha tênue, e aí eu fico vendo as duas vertentes, e a Conani foi massa, assim, porque é uma galera super dedicada a procurar outras metodologias, outras pedagogias para incentivar os jovens e valorizando as potências individuais e do coletivo, né? Acreditando que o coletivo ele se cria por as individualidades. E isso foi incrível. A Conani é um espaço de troca também que contribui para a construção desse PPP. A gente viu que nós, a Maloca, apresentamos o PPP e acho que fomos uma das únicas escolas a mostrar o PPP. E isso é incrível, porque eu acredito que nós temos mostrado o PPP e as outras ideias que foram apresentadas, a Conani, nesse sentido, ela auxilia a construção de um PPP desses espaços, dialogando e entendendo as necessidades dos estudantes. Porque todas as atividades, todos os espaços lá que foram apresentados, a galera, o principal ideal, assim, é o aluno, é o estudante, é aquela pessoa que está participando, é a criança, o jovem, o adulto da comunidade, entendendo a necessidade dele, sabendo o que ele quer fazer, né? Porque uma coisa é o que a gente idealiza, o que a gente pensa, eu acho que esse jovem que não tem um centro cultural na cidade, acho que teatro seria legal, mas o que esse menino já faz? O que esse menino
e essa menina faz, e o que que ele quer fazer, e o que que falta para ele fazer, mas de um viés dele. Então, na Conani apareceram vários projetos em que se escutam o indivíduo que está ali no todo para pensar nessas atividades, nessas experiências para eles. Eu acho que é isso, assim. Foi incrível. Incrível a Conani. Oi? Tô falando demais. Estão ouvindo? Estamos ouvindo sim, Lana. Eu estou ouvindo. Bom, Amanda? Oi. Alô, Amanda? Oi, Márcio, estou te ouvindo. Foi muito bom ouvir a Lana. Tá. Não sei se a Lana quer falar mais alguma coisa sobre o projeto da Maloca das Artes. Lana, quer falar mais alguma coisa assim, sobre como é que está sendo essa experiência lá na escola? Importante dizer também, essa escola que a Lana está relatando, é uma escola que foi criada a partir de uma necessidade local, né, do Centro Cultural Maloca dos Brilhantes, como ela disse, em Pacajus, que é uma região muito, muito empobrecida, né, na questão de recursos e de políticas públicas, e que é o único espaço de cultura e lazer da região. Então, Lana, você poderia falar um pouquinho como é esse perfil aí da região? Então, como o Márcio falou, Pacajus é uma região, é uma cidade da região metropolitana, está a 50 quilômetros da capital, Fortaleza, e é uma região que sobrevive 90% do comércio, né? E de indústrias. Pacajus, conhecido como a terra do caju, porque também é um ponto forte a colheita do caju aqui na nossa cidade. E como o Márcio falou, nós temos muita carência, principalmente na cultura, assim. E eu falo com esse ressentimento porque eu, enquanto artista da cidade, passamos por vários anos, vários processos, e aí a gente vê o pouco que mudou, assim. E a Maloca, esse espaço da Maloca, como eu falei no início, que é um espaço de resistência, porque é isso mesmo, sabe? Os artistas locais fazem das praças públicas os seus espaços de mostrar a sua arte. Nós não temos, a não ser as escolas, que é uma ideia nossa da Maloca, fazer um intercâmbio nas escolas para que a gente possa mostrar os nossos meninos do curso de teatro, de violão, de grafite, de levar para as escolas, mostrando os nossos processos, divulgando a nossa escola e chamando mesmo o público, né? Nós temos a ideia muito de formar público para a Maloca. E aí, se não fosse as escolas, como esses, ainda assim, nesse sistema que eu falei, né? Ainda assim, nesse sistema educacional, na conjuntura política que a gente está, se não fosse as escolas, a gente não teria outros espaços que pudessem falar de cultura na cidade, infelizmente. E aí a Maloca vem com esse espaço de diálogo com os artistas locais, com a comunidade, porque a gente faz roda de conversa, e aí com os meninos que participam das atividades, mas também com os pais, com as mães. Semestralmente nós fazemos uma abertura de processo, que são as culminâncias, onde a gente apresenta uma peça de teatro. Na verdade, é um espetáculo todo com musical, porque a gente tenta integrar as artes, né? E aí é um espetáculo que envolve dança, teatro, música, capoeira, artes visuais, artes plásticas. E aí a gente abre para a comunidade, vai nas vias de rádio, na TV local, faz panfleto, vai nas escolas divulgando, e aí abre para a comunidade e é uma oportunidade das famílias verem de perto aquilo que os filhos estão usufruindo, né, da Maloca, estão experimentando. E é muito bom o retorno deles, porque os pais chegam para a gente para falar de como está melhorando, a gente faz projetos, monta cesta básica, arrecada alimento nas entradas dos festivais de quadrilha, por exemplo, e depois transforma tudo em cesta básica. E a Maloca situa-se num bairro chamado Croatá, que é uma frutinha do mato, Croatá. E aí as comunidades aqui é uma região carente, a comunidade é carente e as famílias também. Então a gente tem algumas atividades como teatro, que eu estou como facilitadora, que é a gente fazer, é só um exemplo para vocês verem assim como
o pouco que a gente faz, na verdade, é muito, né? Tem muito significado de valor. A gente faz um almoço, passa um sábado juntos, e aí a turma da manhã e da tarde, isso no teatro. E aí a gente faz um almoço coletivo, onde cada um traz o que pode, e muitos não trazem porque não pode mesmo. E a gente faz um almoço coletivo, a gente ora e almoça, cada um com sua religião, cada um faz uma oração, as crianças. Almoça, depois cada um lava o seu pratinho, o seu talher. E aí a gente vê que, tipo, uma criança traz uma fruta que outra criança não conhece, traz um alimento que o outro não come em casa, nunca comeu. Tem umas surpresas, assim. E aí a gente finaliza o dia com banho de mangueira, porque aqui na Maloca é um espaço muito verde, muito amplo, assim, tem várias árvores. E aí os meninos adoram, porque a gente liga a mangueira na grama e todo mundo toma banho de mangueira. Então, assim, são atividades que tocam a gente e fazem a gente continuar acreditando, né, nesses novos modos de respirar, de resistir, né? E a Maloca hoje, a nossa cidade pequena, que também está afetada pela questão política, né? E, infelizmente, a gente está onde está, e é esse espaço de resistência e de fazer política também, né? Uma outra forma de fazer política. Que a gente está falando com pais de meninos bem diferentes e realidades muito diferentes, e aqui a gente não tem seletividade, a gente recebe todo mundo junto, todo mundo come o que todo mundo traz, e é isso. Eu acho que a Maloca é esse espaço. Convido a todos para quem quiser vir comer castanha na Maloca, tomar banho de mangueira. Legal, Lana. Bacana, Lana. Amanda, se tiver mais alguma pergunta aí para interagir de alguém, acho que seria o momento. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui que veio da Lilian para a Vera. Ela colocou aqui no bate-papo, eu vou ler a pergunta dela. Ela diz assim: eu sou Lilian, da Escola Amorim Lima, em São Paulo. Gostaria de saber da Vera qual a maior relação observada desde a vivência do projeto Felipe Camarão, valorizando o território e a história de vida dessas pessoas, com o processo de aprendizagem dentro da escola. Eita, Amorim Lima, posso estar aberto? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estamos. Sim, né? Ah, tá. Então, Amorim Lima, eu estive na Amorim Lima e Escola de Felipe Camarão, que seria ótimo fazer esse intercâmbio da Amorim Lima com a Escola de Felipe Camarão para que os professores, os diretores da escola, as escolas vissem como é possível criar projetos integrados e, sobretudo, juntar primeiro, segundo, terceiro, série, né? Terceira, quarta e quinta, como eu vi lá. Eu acho, a gente não, em Felipe Camarão, nós ainda não conseguimos integrar tanto quanto a Amorim Lima faz no cotidiano das escolas. Nós fazemos várias ações conjuntas, mas esse avanço que vocês têm na Amorim Lima, no sentido de que a escola trabalha o seu currículo integrado e as séries são, né, terceiro, quarto e quinto, são um projeto, professores trabalham juntos e as crianças também pensam juntos desenvolvendo aquele projeto. Isso é fantástico. E é isso, o nosso trabalho está bem em cima dessa questão aí, questões institucionais, locais, da Secretaria de Acompanhamento, da Secretaria de Educação, das diretas, que são os núcleos de acompanhamento, e da própria estrutura e pensar da escola. Então, mas também, diferente disso, né, enquanto projeto, nós fazemos exatamente trabalho integrado mesmo. Por exemplo, as oficinas, a maneira de aprender a tocar o instrumento não é isolada, embora que seja um instrumento como a rabeca, ela está integrado a
flauta, a percussão, e é tudo junto e misturado. Às vezes os professores que nós convidamos, agora já são os meninos que cresceram, mas a maior parte, assim, convidamos muitos professores de outros lugares aqui da cidade, né, para integrar, para trazer um novo, para intercambiar. Eles ficam muito impactados porque queriam que tivesse uma sala, como o Instituto Macarelli tem, que é lindo, maravilhoso, com salas de acústica que são necessárias, mas a gente não tem isso. A gente tem um galpão onde, no sábado, todos esses meninos e meninas que estão estudando nas suas escolas, ao invés de estarem nas escolas no sábado, até porque as escolas não estão abertas sábado atualmente, vão para o galpão lá do Conexão, que é a Escola de Saberes. E ali tudo se junta, não tem espaço. Então, nós fazemos tudo junto e misturado. É capoeira, com flauta, com percussão, embora seja específico, mas tudo se junta. E é aí que eu lembro de vocês, porque eu acho que isso é um avanço danado. Mas quando eles voltam para a sala de aula, aí a escola ainda compartimentada. Não sei se respondi. Foi ótimo, Vera. A Lilian comentou aqui, será um prazer este intercâmbio. E ela disse que agradece muito. E a gente quer muito que isso aconteça, viu? Eu sempre uso essa escola como referência. Bacana. A Georgia deixou um comentário aqui também, ela está participando, ela disse, olha, é muito bom ouvir outras iniciativas, em especial por incluírem a arte. Georgia fez o comentário. Não temos mais nenhuma questão, pelo menos por enquanto ninguém colocou nenhuma questão. Eu acho que a gente também... O mestre Marcos está... Mestre Marcos pode fazer as considerações, por favor. Oi, bem, tentar ser breve, imediato, tudo que já foi colocado é muito pertinente e tem coerência entre si. A chamada da arte, da cultura, dos mestres de tradição. Eu aqui represento esse segmento, apesar de ser também do senso acadêmico, professor há muito tempo de escolas públicas particulares, vivenciado projetos político-pedagógicos que saem de um grupo de estudo entre 4 ou 5 pessoas e é colocado para ser aplicado na escola sem sequer ouvir todos os professores. Isso acontece muito. E tive a satisfação de ver o depoimento aqui da nossa coordenadora pedagógica da escola de Felipe Camarão, de uma escola de Felipe Camarão, a Clara Camarão, que está sendo renovado esse projeto político-pedagógico no Estado, nas escolas estaduais, nesse ano, e que o da escola tem umas perspectivas nesse sentido do que se trabalha, do que se colocou agora nessa roda de conversa. Mas é dizer que o projeto político-pedagógico, até agora, ele funciona como um norte, que às vezes dá mais norte para as disciplinas do currículo formal, as disciplinas que já estão ali agregadas, tal, os eixos de conhecimentos, o componente curricular, com aqueles seus conteúdos ali determinado, e o professor correndo para dar conta. Nós estamos numa velocidade muito grande, né? Feliz quem sente na mente e no coração a corrente elétrica dessa época, que nós vamos adormecer em paz, acordamos na guerra, e passa um dia na guerra, se dorme em paz, e vice-versa, vai acontecendo a velocidade enorme. Então, esse projeto político-pedagógico, a partir da participação dos jovens, ele vai se tornar uma realidade cada vez mais que isso for, se conseguir ser realizado com essa voz do jovem, porque é a voz da vida, é a voz que vem ali da escola, né? A escola não são paredes, a escola não são os professores, a escola são os jovens que estão ali com seus anseios, com as suas negativas sociais, que não acreditam em nada, não? Mas deve ser uma escola de cultura da paz, não que
Nós dormimos e acordando alguém nos dizendo que a escola não existe mais e nunca existiu. E esse acordar com alguém dizendo isso, que essa escola que eu tenho 42 anos, meus amigos aqui têm tantos anos, vocês que estão ouvindo, alguém dizer que não existe, que não dá conta de nada e tudo o problema é essa escola. E que a cultura não interessa, porque a cultura não interessa, então essa é a resistência cultural ou educacional que nós temos. Mestre Marcos, concluiu sua fala? Então, tá bom. O Armando Matos levantou a mão aqui. Armando, você gostaria de abrir o microfone e fazer alguma consideração? Bom, a conversa quando é boa passa rápido, né? A gente já está no nossos finalmente. Vamos ver se o Armando entra aqui para falar com a gente. Bom, enquanto ele não aparece, acho que a gente pode encaminhar então para as considerações finais. Vamos começar com você, Márcio, depois a gente passa para a Vera. Ok, Amanda, pode ser sim. Bom, queria agradecer de coração aí esse convite para participar do webinário. Estou disponível para outros bate-papos também. E dizer que como é bom escutar experiências reais, né, de transformação pessoal, né, considerando a educação como uma transformação de si próprio e para atuar no mundo. Acho que é isso que a escola formal deixou de lado, né, e precisa recuperar, né, formar pessoas, formar não a forma, mas que possam ser críticos, como foi dito aí, críticos, mas propositivos, né? Porque criticar apenas não ajuda. É importante que a escola, o grande desafio da escola, formal ou informal, ou de qualquer outro ambiente de formação, formar pessoas capazes de caminharem com pés, né, que sejam protagonistas da sua própria história, né, e que se sintam fortalecidos pelo que são, né? Isso é importante para a educação, né, para transformar essa realidade. É importante que tenhamos essa visão da educação para a vida, para as provas da vida, né? A escola já provou, a escola formal, que não estamos formando pessoas para mudar o mundo, né? Existe uma frase, muita gente fala que teríamos que deixar um mundo melhor para os filhos, né? Eu acredito que é ao contrário, que precisamos deixar crianças melhores para o mundo, porque o mundo está aí, está posto, né? Ele já é como está. E quem altera o mundo, a transformação, somos nós, né? Então essa é a mensagem que eu deixo aí para todos e todas que estão ouvindo, e que caminhemos com esse entusiasmo, que tudo vai melhorar. Acredito muito no futuro, na esperança. Obrigado por tudo. Obrigada, Márcio. Muito inspirador tudo isso que você diz. Vera, por favor, as considerações. Você vai cadastrar no outro, aí lá vai aparecer em branco. Vera? Oi. Inovar, inovação, civilização, jovens, crianças, essa geração que está aí forte, num país, no atual contexto, que diz, onde os nossos representantes das políticas educacionais, de cultura, nos dizem não, mas a população, né, as comunidades estão aí, as escolas estão aí no seu dia a dia acontecendo. Com dificuldades, sim, mas com grandes desafios.
eu acho que eu estava falando de civilização, né? Não existe civilização sem observação e vivência e vida de cultura, né? Civilização é cultura, são culturas, né? Crianças todo dia nascem, jovens vão se formando todo dia, vão crescendo, aprendendo a vida. E a gente tem um papel fundamental aí como educador, em todos os sentidos. Eu acho que construir um projeto político-pedagógico dando voz é dar voz também à sociedade, a sociedade se colocar, né, com a voz que tem, com a história que tem a sociedade, com a cultura que tem, com a vida que tem. Então, a escola não está dissociada disso, nem um projeto político pedagógico dissociado disso, está tudo junto, né? Eu quero agradecer essa possibilidade da gente conversar pela internet agora. Ótimo de encontrar os depoimentos aí vindo do Ceará e tudo que a gente vivenciou aqui, encontrar o deles também foi ótimo. Vamos prosseguir. Nós aqui estamos agradecendo essa possibilidade riquíssima que esse movimento nos inspira, né? É isso. Muito obrigada a você, Amanda, pelos ensinamentos aí também, tá? Imagina, Vera, sou eu que agradeço a presença super rica de vocês, de todas as pessoas que você trouxe para contribuir conosco nesse debate super importante, né, de colocar a juventude em primeira pessoa, participando, né, sendo o centro da questão para a gente construir essa escola transformadora, essa escola que envolva todas as potencialidades dos sujeitos. E eu gostaria de agradecer também, Márcio, a sua participação, a fala de todo mundo. Eu queria reforçar um pouco para todo mundo que está aqui nos acompanhando, que a gente, enquanto movimento, a gente tem feito vários esforços para incluir mais a juventude no debate de inovação. Então, esse ano a gente criou uma sessão na plataforma do movimento. Eu quero convidar todos e todas para acessarem a plataforma, que é o Move Inovação, Move Novacão na educacão.org.br. A gente tem essa sessão que a gente está procurando alimentar, trazendo conteúdos da juventude, que a juventude possa também enviar questões, contar suas experiências. A gente tem um e-mail disponível na interação, que foi o mesmo e-mail que as pessoas confirmaram presença. Então, quem tiver sugestões, quem quiser dialogar com o movimento, contar mais histórias de transformação da juventude, que possa ampliar esse debate entre as redes, com os jovens, que nós estamos com esse diálogo aberto para a gente construir juntos. Então, gostaria de agradecer. A gente vai disponibilizar esse webinário também, para que possa ser replicado, para que mais pessoas possam participar dessa discussão. Então, muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Amanda. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Valeu, Vera. Obrigado.